Olá, que bom ter você por aqui. Sou missionária Elisa, tenho mais de 10 anos que eu trabalho no campo de missões. Este canal surgiu no coração de Deus antes de surgir no meu coração. Neste canal eu vou estar contando para vocês alguns testemunhos, milagres, maravilhas que o Senhor operou em minha vida, em vidas que também passaram pelo meu ministério, em lugares que eu passei. Hoje eu quero falar para vocês um testemunho, uma visão a qual o Senhor colocou no meu coração para estar gravando para este canal. Antes disso, se esse conteúdo for útil para você, se inscreva no canal e deixe seu like. Eu vou estar lendo a palavra de Deus, que se encontra no livro de Amós 2, versículo 7. E certamente não fará coisa alguma o Senhor Deus, sem que revele o seu segredo aos seus servos e profetas. Deus, nos últimos tempos, tem movido muito o meu coração para eu estar gravando. E eu tenho recuado esse chamado, mas hoje eu decidi estar gravando uma visão que eu tive em janeiro de 2026. E essa visão, eu estava na madrugada, sempre eu costumo orar. E numa madrugada do dia 17 de janeiro, eu orei e fui dormir, e acabou que o meu espírito saiu do meu corpo. E eu acabei indo para um lugar. E nesse lugar, quando eu cheguei lá, havia pessoas com roupa branca e uns desenhos verde na roupa. E haviam pessoas com roupa lilás e o seu rosto pintado de lilás. E havia pessoas com rosto azul e roupa azul. Aí eu lembrei que eu não estava no corpo, que o meu corpo estava em casa e eu estava em espírito. Aí eu perguntei, meu Deus, o que eu tenho que ver? Por que eu estou aqui? O que eu tenho que saber? Aí eu olhei para frente e eu vi um rapaz que era um mecânico que eu conhecia. Aí eu corri até ele e perguntei para ele, o que está acontecendo? Aí ele olhou para baixo assim e falou, eu não posso te falar, é o sistema. Aí eu fiquei curiosa naquilo, aí eu peguei e olhei. Quando eu olhei para o lado, havia drones que monitoravam as pessoas. E as pessoas não podiam conversar com as outras pessoas. As pessoas tinham que conversar que tinha o rosto pintado de azul, só falavam que tinha o rosto pintado de azul. As que tinham o rosto pintado de lilás, só falavam que tinham o rosto pintado de lilás. Aí eu olhei mais para frente, aquelas pessoas que estavam com umas roupas brancas, e tinha um slogan de uma loja, eles estavam muito felizes, eles estavam comemorando que eles tinham comprado umas casas, algumas coisas, e eu corri até lá para ver eles comemorando, mas eles não falavam comigo. Aí eu lembrei que tinha uma conhecida minha da igreja, que tinha uma árvore que dava bastante fruto. Será que eles pegaram aquela árvore? Fiquei assim desesperada e corri lá para ver o que tinha acontecido com a casa dela. E a casa dela estava toda fechada, protegida. Ela era uma pessoa cristã. Aí nisso, no meio de tudo isso, eu acabei voltando para casa. Quando eu voltava para casa, chovia muito. Aí eu falei com meu marido, nossa, que chuva! E fui olhei na sacada. Quando eu olhava na sacada, eu vi um rapaz lá embaixo. E o rapaz mexia no telefone, a água já estava, ele estava sentado em cima de um carro, e a água enchia os lugares assim, e ventava muito forte, muito forte. Nisso veio um vento e tinha uma mulher que começou a pedir socorro, segurando na minha varanda, pedindo socorro, e eu peguei, falei com meu marido, vamos tentar ajudar ela, mas ele fazia gestos que não sabia o que fazer por ela. E o vento uivava, o vento, como se o vento falasse. Aí eu peguei meu telefone. Quando eu peguei meu telefone para eu discar para emergência, para poder ajudar aquela mulher, eu disquei 112. Quando eu disquei 112, eu tô emocionada nisso. É muito forte. Eu discava assim, 112, meu telefone era bloqueado. Isso que ele era bloqueado. A aplicação do celular, tudo que a gente mexia no celular, a gente era vigiado. Aí eu peguei uma caixinha, tipo essa daqui, ó. Aí eu comecei, apertei o botão assim, apertei um botão aí, saiu uma TV transparente. Essa TV transparente, ela saía de dentro daquela caixinha, a tecnologia era muito avançada.
Aí os repórteres estavam dando notícia da chuva, de tudo que estava acontecendo. Aí eu saí novamente. Quando eu saí pra rua, a mulher pegou e falou assim pra mim: sabe essa roupa que você tá? Agora vai ser assim. Eu tinha uma roupa de ferro, de punho de ferro. A gente se vestia com essa roupa pra sair na rua, porque as pessoas tinham muita fome. E as pessoas tinham fome, elas comiam uma a outra. Aí uma voz falou para mim: põe a mão no seu bolso. Eu coloquei a mão no meu bolso e peguei umas moedas. Era moeda dourada de prata e moeda de ouro. Aí eu tava com essas moedas na mão. A voz falou assim para mim: agora vai ser uma medida por um dinheiro. Aí me levou para fora, assim, e me levou no mercado. E no mercado tinha aquele monte de sacos abertos de alimentos, saco de estopa, e tinha feijão, arroz, tudo. Aí a pessoa que atendia me pediu a moeda para eu pôr em cima de uma balança. Quando eu colocava a moeda em cima da balança, eles pesavam a moeda e pegavam um saquinho e pesavam o que eu queria de comida, que era aquilo que eu podia comprar. Aí eu saí do mercado, quando eu andando pela rua ali, eu via umas pessoas que tinham metade do rosto era robô, metade era carne. O joelho, assim, para baixo do joelho, era cerrada as pernas, tinha uma perna de robô, que deixava essas pessoas bem altas. Ela andava no meio do pessoal. Aí eu olhava e vi bastante pessoas com essas roupas de ferro, porque as pessoas comiam umas às outras e o cheiro era insuportável. Aí eu fui saindo do meio dos pessoal ali, aí eu fui num lugar que tinha uns tubos muito grandes, uns tubos muito grandes. E uma voz falou: eles estão armazenando o ar. Aí eu falei: como que pode ser isso? Eu não entendia o que era aquilo, mas era vários tubos, porque o ar era muito, cheirava muito mal, o cheiro era muito forte. Aí a voz falou comigo: você tá vendo? Eles estão brigando pelo petróleo, mas as águas, que é o mais importante, vai ser ferido e as águas vão ser contaminadas. Aí eu vi, uma voz me dizia que o ano era 2031, que estava começando a acontecer todas essas coisas. Nós não tínhamos mais domínio da nossa vida, tudo era monitorado, tudo era rastreado. Eu sei que Jesus está às portas. Uma coisa que dava muito dinheiro ali no Amapá. E o exército estava em um movimento muito grande ali no Amapá. Então, irmãos, eu não sei na íntegra os acontecimentos que vai acontecer, mas Deus tem me despertado, sabe, esses últimos tempos, para falar com os escolhidos. Você que Deus tem um projeto, você que abandonou o Evangelho, você que está cativo, você que está em prisões, sabe, e está lutando tanto pelas coisas desse mundo, esquecendo que a prioridade é a tua salvação. Jesus vai levantar um grande exército para essa peleja. Nós somos mensageiros da última hora. Você não foi escolhido para estar prostrado ou para estar há muito tempo incomodado com tantas coisas desse mundo e esquecendo o seu valor. O Senhor te chama para sair para fora. Sabe tudo o que Deus tem te mostrado em revelação, em visão, em sonhos. Isso não é à toa. Tem pessoas aí fora, muitos não vão acreditar, mas não tem problema. Mas tem pessoas que Deus tem dado coisas extraordinárias e está guardando para si. Não é para você, é para o mundo. Tem um amigo do teu lado que você não fala do amor de Deus. Você tem sufocado o Espírito Santo na sua vida. Deus te chama nessa tarde, nessa noite, nesse dia de hoje, para voltar à prática das primeiras obras. Porque eis que cedo vem, tudo vai se cumprir. Está muito perto a vinda do Senhor, não é mais tempo de nós estarmos cocheando entre dois pensamentos. Não há mais tempo de vivermos provando se Deus é Deus, Deus existe, Deus fala, Deus revela, Deus é vivo. Eu fiquei por um bom tempo calado. Eu acabei apagando o ministério por conta de eu ficar acreditando que não era tudo aquilo que as pessoas, sabe, as perseguições,
acabaram sufocando e eu parei meu ministério. Até que eu me levantei novamente, porque o escolhido não tem escolha. Eu falo com pessoas que estão paradas, falo com pessoas que desistiram do evangelho por coisas materiais. Você vai ter uma triste decepção quando a igreja for retirada dessa terra e você não for, sendo que você é uma tocha na mão de Deus, você é uma flecha que Deus chamou para lançar nesse mundo. Você sabe a capacidade com que Ele fez você crescer. Não estou falando de capacidade financeira, porque as coisas financeiras conquistamos com o nosso trabalho, mas as coisas espirituais temos que ter intimidade com Deus, e Deus te chama nesse momento para viver o tempo de vitória, o tempo de resgate, o tempo de se levantar. Talvez essas palavras não alcancem muitas pessoas, mas você, ao qual estou falando, está em prisão. Você que está sofrendo coisas extraordinárias, aguente mais um pouco, que o nosso Jesus está às portas. Ele vai te honrar ainda na terra. Ele quer que você se disponha a fazer a vontade dele. Ele quer que você seja um canal de bênção para vidas. Ele ainda te chama, ele te perdoa. Eu não vim aqui neste canal para julgar a tua vida, mas eu vim para te ajudar a se despertar. Sai da sua zona de conforto. Zona de conforto não é zona de conforto nenhum, é prisão. Se desperta você que está dormindo, você que está parado, você que já não tem mais esperança nas coisas desse mundo e ainda está dormindo, sono da indolência. Jesus te chama, sai para fora. Volta a buscar a presença de Deus, é o tempo dos verdadeiros adoradores, buscar a presença de Deus ainda enquanto se pode achar, porque as igrejas vão ser fechadas, as igrejas vão ser tomadas, nossa voz vai ser calada, mas é o tempo ainda de você levantar e encher a tua lamparina do azeite, você se capacitar espiritual, você deixar Deus encher você para que você seja bênção, os sinais venham seguir a tua vida. Não desanime, se levante, mude a sua história, mude a sua trajetória. Deus não te chamou para você estar só aí em casa, parado. Faça alguma coisa nova hoje. Hoje faça uma coisa nova. Mude a sua história. Você tem um poder de decisão, você tem um livre-arbítrio. Mas não fique prostrado, não perca a tua salvação por um prato de lentilha. Não perca a tua salvação apenas por coisas materiais, porque o arrependimento vai ser muito doído, vai ser muito amargo. Que o Espírito Santo te alcance, que Deus, que a tua infinita misericórdia te alcance nessa tarde, nessa noite, nesse momento que eu estou a falar com você. E que tudo isso venha a ser um despertamento para você que tem se recolhido, se escondido. Deus não te chamou para estar parado, Deus não te chamou para ser covarde, Deus te chamou para ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Levanta e vai. Mesmo que você seja apedrejado, caluniado, perseguido, levanta e vai, porque nosso descanso não é aqui. Que a graça e a paz do Senhor te conforte nesse dia, nessa tarde, nessa noite. Amém? Amém.